E 8, você que fica ligado no Pinga Fogo, fica sabendo muitas informações exclusiva, outras em primeira mão, e a gente fala sobre a situação do Hospital Metropolitano, porque a Justiça determinou a intervenção do Hospital Metropolitano de Sarandi. Márcio Gomes, bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia para você de casa. Atenção. Essa informação, ela é nova, você está sabendo ela primeiro aqui com a equipe do Pinga Fogo. Atenção. Uma decisão da Justiça, uma decisão da Vara da Fazenda Pública de Sarandi, uma decisão assinada pela juíza doutora Ketib Astir José, juíza de direito da comarca de Sarandi. Acaba de ser divulgada, essa decisão foi tomada ainda no dia de ontem. Eu estou com a cópia da sentença em mãos aqui, e essa sentença da juíza, ela é preocupante. Por quê? Porque a Justiça está determinando intervenção judicial no Hospital Metropolitano, na cidade de Sarandi. A partir de agora, toda a direção afastada e o governo do estado, através da Secretaria de Saúde, vai assumir o comando do Hospital Metropolitano temporariamente. Temporariamente, tá? É importante logo no começo a gente dizer que essa decisão é uma decisão em primeira instância, então, evidentemente, que cabe recursos, e eu estou tentando um contato com a direção do Hospital Metropolitano de Sarandi. A informação que eu tenho é que eles já estão correndo para recorrer desta decisão, para tentar, numa segunda instância, derrubar a decisão judicial de primeira instância, mas há essa informação. O Hospital Metropolitano está sob intervenção judicial. E a partir de agora é o governo do estado do Paraná que assumiria. A gente já está cantando essa bola já há algum tempo, que a situação lá é preocupante, a situação está complicada. A gente percebe uma tentativa da atual direção de tocar o hospital, mas talvez até pelos problemas serem muitos e problemas antigos, eles estão com uma dificuldade muito grande. Mas agora tende a piorar essa situação, tá? Tende a piorar essa situação, porque, Juliano, se já estava ruim da forma com que estava, você imagina agora com essa decisão judicial. A situação tende a piorar, infelizmente. A situação ela fica complicada, o que a gente teme também em relação ao atendimento aos pacientes, tanto que, inclusive, de ontem para hoje, ou agora na parte da manhã, algumas remoções, algumas transferências começaram a ser realizadas de pacientes que estão na UTI do Hospital Metropolitano. As transferências garantem, creio eu, que um tratamento e os cuidados adequados aos pacientes. O outro detalhe que chama a atenção é que há uma menção nessa decisão da Justiça da intervenção do Estado no comando aí do Hospital Metropolitano de Sarandi, Márcio, em relação à questão da diretoria anterior, que ainda poderia nos preocupar ainda mais, ou até mesmo preocupar os funcionários do Hospital Metropolitano ainda mais, Márcio? Juliano, eu diria que sim, porque na decisão judicial, a juíza ela deixa claro que os ex-diretores do hospital, os ex-proprietários, querem pegar o hospital de volta. E eles entraram na justiça para poder retomar o controle do hospital. Nós temos aí a decisão, Nininho, a decisão judicial, tá? E essa é a decisão, você está vendo aqui em primeira mão, a decisão judicial é da Vara da Fazenda Pública de Sarandi, percebam, tá? Esses são os autos. E ali, Juliano, ó, o autor da ação, quem propôs a ação, tá na tela, dá para ver, é o Ministério Público do Estado do Paraná. Tá? O Ministério Público do Estado do Paraná é o autor, e os réus aí, a Justiça coloca o governo do Paraná também como réu. Por quê? Porque o hospital atende pela rede pública de saúde, pelo SUS. E o repasse é federal, mas é feito esse repasse através da Secretaria de Estado da Saúde. Por isso que
há essa colocação ali como o Estado também como réu, tá? E a ação diz o seguinte, ó: trata-se de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Paraná em face da Rede de Assistência à Saúde Metropolitana, que é o Hospital Metropolitano da cidade de Sarandi, e o Estado do Paraná. Tá? A presente demanda, diz a decisão, tem como objetivo a prestação de tutela jurisdicional para regularização da gestão do Hospital Metropolitano de Sarandi. Em caráter liminar, pede, portanto, essa decisão para quê? Para que haja apuração de diversas irregularidades, com repasse dos poderes de gestão para uma junta interventora a partir da nomeação do Estado do Paraná. Resumindo para você, esse cabeçalho, vamos dizer assim, da ação está dizendo, é o Ministério Público propondo para que haja a determinação de uma intervenção judicial e uma junta nomeada pelo Estado passe a comandar o hospital. É isso. E aí vem o porquê da história. O Ministério Público apontou, em breve síntese, ou seja, num relato rápido, que a rede, que é conhecido como Hospital Metropolitano de Sarandi, é uma entidade de caráter humanitário, sem fins econômicos, de direito privado, papapá. Então, começa a contar aqui os problemas, tá? Só que ali, em um dado momento, eles dizem o seguinte, ó, não só os pacientes de Sarandi, mas também dos municípios de abrangência da 15ª Regional de Saúde. A partir de diversas reuniões realizadas entre o representante da parte autora, ou seja, entre o Ministério Público, em conjunto com a Regional de Saúde e os agentes que atuam no Centro de Regulação de Leitos, foi possível concluir que o hospital é responsável por 30% das demandas dos municípios que atende. Era um dado que nós víamos batendo aqui. Nós falamos, então, esses dados final de semana. Exatamente. Ainda, acho que na quinta ou sexta-feira. Isso. A gente falou que o hospital era importante, 30% dos leitos da região de SUS é do hospital. Apesar das atribuições, nos últimos meses, o hospital não tem conseguido suprir minimamente a demanda que é dirigida, tá? O hospital é contratado pela Secretaria de Saúde através de um contrato para serviços ambulatoriais e hospitalares de atenção à saúde dos usuários do SUS. Os atendimentos realizados pelo hospital foram impactados, aqui é fala da juíza, pela má gestão realizada pela administração do hospital, que culminou com a prestação precária e ineficiente dos serviços médicos, que isso inclusive gerou um inquérito civil através aí de representação do meio eletrônico Fale Conosco do Ministério Público do Estado. Fizeram denúncia, portanto. Então, houve solicitação de apuração de irregularidades relacionadas ao convênio firmado entre o hospital e a Secretaria de Saúde. O Ministério Público recebeu muitas informações, reclamações com relação à falha na prestação de serviços médicos, seja por ausência de procedimento cirúrgico, cancelamento por não pagamento dos profissionais e a falta de material cirúrgico e até medicação. O próprio hospital apontou uma grave crise financeira, inclusive diz aqui, ó, dia 11/10/2024 teve um anúncio de greve dos funcionários. A direção do hospital informou que, por falta de condições técnicas, não receberia mais pacientes. Lembra disso? Há cerca de 2 semanas atrás, final de semana, eles não receberam pacientes, ok? Fala aqui que não tem transparência acerca dos problemas do hospital. Isso ocasionou numa redução de atendimento que superam 75%. Então, caiu em 75% o movimento do hospital. Uma vistoria feita em julho no hospital, foram identificados pontos críticos do hospital, inclusive com a elaboração de um relatório e avaliação que apontaram drástica redução no atendimento por conta da péssima gestão. A gravidade da situação está subconstanciada para o recebimento de crédito ou subconstanciada nas dívidas acumuladas do hospital. E isso aí, vários credores, portanto, entraram na justiça para receber o crédito. E olha esse detalhe, Juliano, ó,
chegou ao conhecimento do Ministério Público que houve o ajuizamento de demanda, ou seja, tem um processo, uma ação de rescisão contratual ajuizada pelos antigos administradores, buscando a destituição da gestão atual com retorno aos antigos administradores, ou seja, os antigos donos querem pegar o hospital de volta. E nessa ação houve fundamentação que corrobora com o objetivo desta demanda, e demonstram a inequívoca má gestão empreendida. O que eles estão dizendo é o seguinte: na ação que está pedindo o hospital de volta, eles falam, inclusive, que o hospital estaria sendo mal gerido pela atual administração. Tá? Houve queda na arrecadação do hospital por conta da queda na prestação de serviços do Sistema Público de Saúde. Isso impacta diretamente no hospital por conta de que o valor mensal era de 2,5 milhões. Quem acompanha a gente está ouvindo a gente falar disso tudo aí nos últimos tempos. Então, pediu o Ministério Público, por conta disso, a concessão de tutela, ou seja, a decisão liminar. Vamos lá para baixo, Nininho, desce mais aí, por favor. Nós já vamos direto para a decisão da juíza, tá? Para a gente poder ganhar tempo aqui. E a juíza atendeu ao pedido. Pode descer mais um pouco, Nininho. Vai descendo, vai descendo. E ali ela começa a decidir no caso, tá? Pouquinho mais. Aí, pronto. Sobe um pouquinho mais, por favor, Nininho. Aí, ó. Desse modo, diante da presença dos requisitos autorizadores, defiro o pedido, ou seja, concedo o pedido de antecipação de tutela, já que necessária para o amparo do interesse social, a fim de garantir a prestação de serviço de saúde, o acesso universal e igualitário aos respectivos serviços, e determino a intervenção judicial do Hospital Metropolitano de Sarandi, pelo prazo necessário, ou seja, não tem prazo, tá? Para apuração das irregularidades apontadas, bem como regularizar a prestação de serviços à população, com afastamento de toda a diretoria, toda a administração e diretoria do hospital. Todos que tenham poder de decisão estão afastados pela juíza. A administração deverá ser repassada para a junta interventora, a quem incumbirá gerir temporariamente todos os serviços da rede. A nomeação do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Saúde, para administrar provisoriamente a entidade, a fim de garantir a continuidade dos serviços. E, portanto, vai ser intimado o Estado para que, em 24 horas, indique quem vai ser o interventor que vai administrar o hospital. Tem um servidor ou um médico, enfim, alguém vai ser apontado pelo Estado como interventor para tocar o hospital. Todos aí vão ser intimados, inclusive, em caso de descumprimento, a multa diária é de R$50 mil. Portanto, essa é a decisão da juíza. Desce um pouquinho mais, para a gente ver o nome dela aqui embaixo, a doutora Ketby. Doutora Ketby, que é a juíza de Sarandi. Doutora Ketby Astir José, ela que é a juíza de direito lá da cidade de Sarandi. Agora, acontece o quê? Acontece que o Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado da Saúde, passa a tocar o Hospital Metropolitano. Só que eu vou frisar isso de novo. Essa é uma decisão em primeira instância. Primeira instância. E o hospital já está recorrendo dessa decisão numa segunda instância, que é junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. É possível que isso tudo caia? É possível que a qualquer momento o desembargador lá em Curitiba, algum desembargador analise dizendo não tem que fazer parte de intervenção coisa alguma. E toda essa decisão aqui da Justiça caia por terra. É possível? É possível, tá? Só que agora a gente começa a entender algumas coisas, Juliano, com base nisso tudo, tá? A gente começa... vamos lá. Primeira coisa, o hospital está devendo para os funcionários. Está errado.
absolutamente errado. Está devendo para os prestadores de serviço, os fornecedores. Está errado. Está absolutamente errado o hospital. Ponto. Isso é um ponto. Não vamos. Está errado. O hospital, a direção atual está errada. Não pode ficar devendo. Ponto. Só que a gente percebe agora que tinha realmente alguma coisa por trás para derrubar o hospital, para derrubar a direção do hospital. Vocês viram ali? O promotor coloca, a juíza aqui coloca, que a segunda denúncia do promotor, os antigos proprietários estão querendo tomar o hospital de volta, pegar o hospital de volta. Eu já começo a perceber que já tem uma briga judicial entre eles, alguma coisa por trás. A gente cantava essa bola. Tem alguma coisa por trás. Não é possível que está todo mundo empenhado em fechar o hospital, Juliano. E fechar o hospital, prejuízo para a comunidade toda, pelos percentuais que nós vimos ali, inclusive na decisão, mencionado pela própria juíza, que 30% dos atendimentos via SUS é feito pelo Metropolitano na 15ª Regional de Saúde. Isso. 1/3. A nossa região, Márcio, vamos colocar, Metropolitano em Sarandi. Maringá nós temos mais 3 hospitais, correto? Pelo SUS, pelo Sim, menos. sim. Santa Casa, Bom Samaritano e o HU. Isso. Que também via SUS. 4 também, tem o Santa Rita. E o Santa Rita, Isso. 4. Então, somado ao Metropolitano, são 5. De 5 hospitais, o Metropolitano recebe 1 de cada 3 pacientes, Márcio. É 30%. Isso. 1 de cada 3 pacientes, a ser dividido entre 5 hospitais, vão para o Metropolitano. E o que me preocupa agora também, e aí, quando a gente falava de atraso de salários, óbvio que não pode ter atraso de salário, todo mundo tem os seus compromissos e tudo. A gente falava daquela preocupação em um funcionário, às vezes, ficar sem um emprego, Márcio. Lembra? Lembro. Com a saída do SAS, pode ter redução de despesa, pode ter gente dispensada, e aí? A antiga direção, então, estaria acionando a justiça para um rompimento do contrato. Mas vale lembrar que essa diretoria atual, Márcio, ela assumiu de abril para maio, correto? Isso. Mas precisava maio. Maio, assumiu assim. começo de maio. Só que nós já vínhamos com problemas de pagamentos desde novembro do ano passado, você lembra? Sim. A Carolina Elias menciona lá, o lamentável, há meses esperando o meu acerto e depósito do FGTS atrasado. Há quanto tempo? Se eu não me engano, tem bastante tempo atrasado isso, Márcio. Já da antiga diretoria. Alguns imaginam, se a antiga diretoria assumir de novo, após esse rompimento de contrato, será que a situação vai mudar, Márcio? Porque já vinha com problemas. Aliás, a dívida, que é grandiosa do Hospital Metropolitano, ela vem de muitos anos. Ela não é uma dívida acumulada de agora, Márcio. Não. Ela é uma dívida já de muitos anos. E aí? Como fica para a população? Como fica para os funcionários? Como fica toda essa situação, Márcio? Complicado, hein? Juliano, é estranho. Sabe por que é estranho? E me causa uma estranheza muito grande? Porque é o seguinte, o hospital só foi vendido porque a dívida do hospital é milionária. Eu tenho uma informação, ninguém confirma porque esse dado é sigiloso, mas eu tenho informações de dentro do hospital que a dívida do hospital ultrapassa 60 milhões de reais. Os antigos proprietários, família Ferri, só que o hospital não é inteiro do Ferri, tem 12 sócios, são vários sócios. Os antigos proprietários deixaram uma dívida de 60 milhões de reais, por isso que eles venderam o hospital. Só que agora eles querem pegar o hospital de volta. Então, assim, essa luz no fim do túnel que a gente está vendo, parece que é dessa cor aqui, é vermelha. Não é a luz do fim do túnel clara, parece que a situação está complicada. E tem um outro detalhe, tá? Já me perguntaram isso agora pela manhã, eu recebi uma enxurrada de ligações de funcionários do Metropolitano. Então agora nós somos funcionários do governo, Márcio? Não, não, não.
A intervenção do Estado é temporária. O Estado não pode tocar para sempre o hospital. Que tem a lei é direito privado, esse hospital é particular, é dos donos do hospital. O Estado não pode tomar uma coisa que não é dele. O Estado não pode vir aqui pegar esse estúdio, o estúdio é do Juliano, é do Nino, não pode. Então, o Estado não vai ficar para sempre com o hospital. Essa administração é temporária. Daqui a pouco, a decisão pode ser por fechar o hospital. E aí é pior, Juliano. O governo assumindo aí o comando do hospital nesse momento, nessa intervenção, não garante aos funcionários do Hospital Metropolitano, por exemplo, o recebimento em dia, Marcos. Não, o governo não vai tirar... O governo não pode ficar colocando dinheiro lá. Não, e o governo não vai tirar dinheiro do governo para pagar salário atrasado do funcionário. Não vai. Porque o funcionário é de uma empresa, vamos dizer assim, privada. Privada, exatamente. O governo não pode, nem pode colocar dinheiro lá dentro. A não ser fazer o repasse ainda do SAS. Se eu não me engano, há um repasse a ser feito, mas ainda dentro do prazo. Tem uma, vamos dizer assim, uma nota emitida, uma nota fiscal, porque o hospital já prestou o serviço. Inclusive, é esse pagamento, que seria de 2,5 milhões, a média, talvez um pouco menos, é esse pagamento que vai pagar os funcionários que estão com salário atrasado desde o dia 7. Então tem isso para receber. Depois tem o repasse do SUS, que é por conta de serviço prestado. Mas como a própria nota aí, a própria ação diz que cai os 75% do movimento, então eles vão perder 75% da receita. E o governo não vai pôr dinheiro, tirar dinheiro da saúde pública e mandar para poder manter o hospital funcionando, o hospital vivo. A gente está dizendo isso por quê? Porque houve pela manhã uma comemoração de muita gente. Até que enfim... Não, a intervenção também é ruim para a operação. Vai manter o hospital com a porta aberta. Mas que condição? Que condição? E agora eu vou fazer uma pergunta. Será que os antigos proprietários querem pegar o hospital, mas será que eles têm bala, têm dinheiro, têm bala na agulha para pagar o que o hospital está devendo? Porque o hospital está com um passivo de mais de 60 milhões. Por que eles querem pegar o hospital de volta? Será que os atuais não pagaram o hospital? O que está acontecendo? Isso ninguém fala, isso ninguém expõe. É fato que, de ontem para hoje, Juliano, já começou a movimentação. Nós estamos acompanhando desde ontem. Por quê? Ontem, o SAMU de Maringá foi chamado para organizar equipes de prontidão para transferir os pacientes das UTIs do Metropolitano. Equipes foram formadas e hoje pela manhã tinham 9 pacientes, 5 já foram transferidos para Ivaiporã, para Paranavaí e para Campo Mourão. Nós perguntamos para a direção do hospital e eles nos disseram: Márcio, procede a informação e a transferência está acontecendo a pedido do hospital. Nós perguntamos, mas por quê? Por que o hospital pediu isso? Eles disseram: o Estado está sabendo. Nós pedimos porque nós vamos trocar todo o laboratório do hospital. Eles teriam comprado novos equipamentos para fazer os exames de sangue dentro do hospital. Precisa trocar o laboratório. Para isso, não pode ter paciente na UTI, porque o paciente da UTI ele precisa de exame a todo momento. Então, se eles fossem precisar, não ia ter o equipamento para fazer. Então, eles pediram, o hospital disse isso, que eles solicitaram para o Estado a transferência de pacientes para que eles pudessem fazer essa troca de equipamentos e aí voltaria a receber os pacientes novamente. Essa é a posição do hospital. O governo do Estado, eles meio que confirmaram isso. Nós recebemos uma nota da CESA e a CESA diz, CESA é a Secretaria de Saúde, nós estamos acompanhando esse movimento no Hospital Metropolitano. E estamos acompanhando porque precisamos dar o melhor atendimento para a população. Essa é a posição da Secretaria de Saúde. Então, nós já estávamos com o olhar no hospital desde ontem. Aí, hoje pela manhã, se tornou pública essa decisão da juíza do hospital, portanto, sob intervenção a partir de agora. Isso é muito sério, é muito grave, tá? Eu posso estar falando uma grande bobagem, tá? Mas agora é uma impressão que eu tenho. E aí a situação pode complicar. A juíza deixou aqui evidente que os antigos donos querem pegar o hospital de volta. Os caras que estão aí,
vou mudar o termo, retire os caras. Os donos, atuais donos, são investidores. São pessoas que, a princípio, têm dinheiro, tanto que eles compraram o hospital. Você imagina se chega um momento o investidor falou, quer saber da coisa? Não vou mais tocar o hospital mesmo, devolve para os antigos proprietários. Posso estar falando uma grande bobagem, tá? Mas se os atuais investidores que estão aí, que são os atuais donos, desistirem do hospital, pode ser o fim do hospital. Pode ser o hospital fechando as portas. Porque eu não acredito que a antiga gestão, que deixou acumular mais de 60 milhões em dívidas, tenha dinheiro para tocar o hospital daqui para frente, Juliano. Então, a impressão que eu tenho, olhando de fora, é que o Hospital Metropolitano pode estar com os dias contados. Se os atuais diretores, que foram afastados agora, se eles desistirem de tocar o hospital, é possível que nas próximas semanas a gente esteja anunciando aqui o fechamento total do Hospital Metropolitano. Porque a antiga diretoria ela já demonstrou que ela tinha dificuldades, que ela veio acumulando dívidas no decorrer dos anos. E depois, né, com esse problema no pagamento das dívidas mensais, como a gente já noticiou lá atrás, novembro do ano passado, com a antiga diretoria ainda, já teve atraso. Novembro, dezembro, janeiro. Se eu não me engano, foi de janeiro para fevereiro, tivemos aquele processo. Essa transferência, como está acontecendo hoje, isso, ela já aconteceu, se eu não me engano, de janeiro para fevereiro, bem próximo do Carnaval, Márcio, lembra? Na semana do Carnaval, Juliano. Semana do Carnaval. Isso. Então, bem próximo do Carnaval. Isso já aconteceu. E era lá no período da antiga diretoria. Se voltar para eles, para os funcionários, para os pacientes, para a comunidade, muda para melhor ou pode piorar ao ponto de fecharem as portas do Hospital Metropolitano, o que seria o prejuízo para todos nós, para toda a comunidade. Porque todos têm direito ao atendimento do SUS e o Metropolitano sempre foi referência para esse atendimento. Seguimos acompanhando. O caso é grave dessa intervenção. É uma intervenção apenas temporária. Vale lembrar que, mesmo naquela ação pedindo aí a rescisão do contrato, Márcio, o hospital continua sendo aí de propriedade dos novos proprietários, sim, dessa nova direção, que está sendo afastada do comando nesse momento, mas não deixam de ser os proprietários do hospital, para esse comando através de uma equipe do governo do estado. O processo que trata da rescisão contratual é um outro processo e esse a gente não tem acesso a ele, com muitos detalhes. É um processo que corre em paralelo, Márcio, é isso? Isso, é uma outra ação, vamos dizer assim, uma outra ação, e é uma ação recente, dia 24, me ajuda, semana passada, não foi? 5 dias atrás, quinta-feira? Quinta-feira passada foi que os antigos proprietários entraram na justiça contra os atuais proprietários. Não é? Olha, Juliano, que não está legal, não está. Não está legal. Tá? O hospital perdeu o SAS, nós trouxemos aqui em primeira mão essa informação. O SAS é o plano de saúde do governo do estado do Paraná, que rendia para o hospital 2,5 milhões por mês. Mesmo com o SAS, havia atrasos de pagamento de funcionários. Nós cantamos a bola aqui, se perder o SAS, vai ter demissão de funcionário, porque o hospital não vai aguentar pagar os funcionários não tendo a receita do SAS, que é o Plano de Saúde do Estado. Perderam o SAS. A SEAP, que é a Secretaria de Administração Previdenciária, anunciou que a partir do dia 1º, a partir dessa semana, é o Hospital Bom Samaritano que assume. Nós cantamos a bola, isso é ruim para o Metropolitano. Já estava ruim, vai ficar um pouco pior, tá? Agora vem essa intervenção de agora, que traz aí uma balança toda a estrutura do hospital, tá? O hospital ele atende pelo SUS, ele é referência, como disse o Juliano, 1 em cada 3 pacientes da região. Esse hospital é necessário para a região. Esse hospital é importante para a região. Esse hospital tem funcionários extremamente capacitados, Juliano. Os funcionários do Metropolitano
talvez sejam os mais capacitados da região. Qualquer hospital da região quer contratar alguém que seja enfermeiro, técnico do metropolitano, porque esses caras lidam com o SUS, cara. Não é qualquer profissional que lida com isso. Então os caras são pé de boi para trabalhar. As meninas lá, as enfermeiras, as técnicas, os meninos, tem muitos enfermeiros também lá, são ótimos profissionais. Não tem reclamação do atendimento que é prestado. Agora, o problema é a falta de condição para esse atendimento ser realizado. A situação não está fácil, mas não tá fácil, mas o hospital estava caminhando, tá? Estava caminhando. Só que agora, com essa intervenção, o hospital poderá fechar. Poderá ser o fim do metropolitano. Imagina quantas, acho que são 600 funcionários lá? Mais de 400 funcionários, eu sei mais que tem. 400 mais de 400 quase funcionários. 500 funcionários. Imagina, quase 500 funcionários perdendo o seu emprego. Fora os indiretos, vamos dizer assim, né? Você imagina? Então, isso é sério, isso é grave, muito grave. E tomara, é uma torcida nossa de verdade, que consigam resolver essa questão, equalizar esse problema para poder manter o hospital funcionando. Tomara, tá? A gente precisa saber agora, com essa intervenção, se a intervenção vai ser responsável por tocar, por exemplo, pagamento dos funcionários. Como é que vai ser isso? Eu confesso que eu não tenho esse conhecimento jurídico. Como funciona agora, né? Então há um pagamento em atraso, até a Paola chega a mencionar lá, né? Portal de comunicação deveria comemorar pelo menos uma luz no fim do túnel. Estão escrachando a decisão. Eu não sei se ela está falando de nós. Nós não estamos escrachando a decisão, nós estamos trazendo a decisão e dizendo da gravidade dessa decisão. Que é uma gravidade. Por quê? Você coloca, Márcio, há uma intervenção do Estado. Se os donos atuais não voltem a tocar e os donos anteriores não têm a condição de colocar as dívidas em dia, aí o medo é o seguinte, viu, Paula? Funcionário ser mandado embora e todas as decisões trabalhistas. Isso vai ficar para anos e anos de negociações. Porque tem um monte de funcionário que já saiu e não recebeu acerto até Exato. hoje. Só que, vamos lá, são alguns funcionários. Agora, a nossa questão é, você imagina se fecha o hospital amanhã ou depois? Tem os funcionários, mas mais do que isso, tem o atendimento ao público. A moça que está comentando, a Paola, acho que ela pegou o vídeo da metade para frente. Volta lá no começo, aí você vai ver a nossa linha de raciocínio. Você vai perceber que nós não estamos contra a decisão, até quem somos nós para ir contra a decisão da justiça? Não é isso. Nós estamos contextualizando o caso. Se a decisão da justiça for aquela decisão da seguinte forma, vamos intervir, vamos resolver esse problema e aí sim nós devolvemos a administração, seja a A, a B, a C, a D, a E, a F, não sei quem. Os antigos, os novos, outros, não sei quem. E aí o hospital vai estar redondinho? Ótimo. Decisão totalmente acertada. Exatamente isso. Né? Agora o que a gente diz é o seguinte, tem a intervenção. A intervenção será, vamos dizer assim, a intervenção ela coloca o hospital metropolitano no eixo, mas não vai ficar para sempre a intervenção. Vão devolver para alguém. Para os atuais ou para os antigos. E a administração das dívidas antigas. Será que a intervenção é para colocar para funcionar o que está em andamento hoje? Ou é visando tentar quitar as dívidas lá do passado, Márcio? Porque tem esse detalhe. Não. A intervenção, entendeu? Juliano, a intervenção é para funcionamento. É para manter o hospital funcionando hoje. Exato. A intervenção é para isso. Ou seja, você resolve um problema, mas o problema que agrava tudo, ele continua. A grande questão é assim, é o passivo que o hospital tem. É aí que nós estamos querendo bater nessa tecla. A dívida do hospital, mais de 60 milhões. Há quem diga que seja 80 milhões de reais a dívida do hospital. É aí que está o nosso questionamento. É aí que está. O quanto isso vai inviabilizar o hospital daqui para frente. Essa é a nossa preocupação, é essa. É só essa.
não é? A intervenção ela é necessária? Se a juíza achou que é, se o Ministério Público achou que é, então, ponto. É isso. Nós não estamos questionando a intervenção. A intervenção é porque, no entendimento do promotor... Se faz necessário. Se segue do jeito que está, o hospital vai quebrar. Então, o promotor pede uma intervenção para poder manter o hospital funcionando até que se encontre uma saída. Eles falam aqui sobre irregularidades, aquela coisa toda. A gente precisa só tomar um pouco de cuidado com isso. Por quê? Porque nós estamos falando de uma empresa particular. Uma empresa particular. Ponto. Tá? Só que presta o serviço para o SUS, que aí é de interesse de todos nós. Então, a minha dúvida é o seguinte: até que ponto eles podem intervir? Pode intervir no funcionamento. Legal. Ah, mas a gente quer saber as dívidas. Aí o cara fala, não, peraí, a dívida é da minha empresa. O Estado não tem nada a ver com a minha dívida. É isso que eu estou querendo questionar, né? E aí, o que preocupa a gente é essa briga dos ex-donos com os atuais donos, porque, de repente, Juliano, é uma briga aqui, um puxa daqui, um puxa de lá, cada um vendo o seu negócio e esquece do principal, que é manter essa porta aberta para receber paciente. O funcionário recebendo em dia. Isso. A gente sempre cobrou e continua cobrando e falando. Até lá tem um perfil que diz assim, ó. Ficaram criticando o governo tirar o SAS. Queriam que o governo continuasse pagando para a direção e a direção não repassasse o pagamento dos funcionários? Não, lógico que não. Jamais. Se vocês acompanham o programa Pinga Fogo todos os dias, vai perceber que a gente nunca falou isso. Pelo contrário. Inclusive, eu imaginava que sexta-feira passada, pelo menos mesmo com atraso, o valor seria acreditado na conta do funcionário do hospital. Funcionando plenamente, a gente sabe que o Hospital Metropolitano não estava funcionando. Ou vocês esqueceram que nós denunciamos que tinha problemas em fornecimento de suprimentos, Márcio? Nós é que falamos tudo isso aqui, que não está funcionando completamente. Em relação a tirar o SAS, ou o SAS vir para o Hospital Bom Samaritano, por exemplo, nós comentamos o seguinte: o Hospital Bom Samaritano é um outro hospital que tem muitas reclamações na questão do atendimento, porque precisa atender muitas vidas, assim eles chamam, de servidores municipais de Maringá, do plano de saúde, SUS e tudo mais. Será que consegue comportar tudo isso? Esse é o detalhe. A gente queria que o Hospital Metropolitano, ou a gente quer ainda que o Hospital Metropolitano volte a funcionar como funcionava no passado. Um passado mais ou menos distante, de 2 anos atrás, Márcio, mais ou menos, ou um pouco mais. Os funcionários lá vão poder dizer isso, que aí sim ele funcionava praticamente de uma forma plena, Márcio. Isso. Né? De bom atendimento, sempre foi de referência e tudo mais. O que não pode é realmente, o funcionário está trabalhando, está sem receber, como é que vai continuar trabalhando com a cabeça que nem um trevo, sendo que não tem como colocar o arroz e o feijão dentro de casa, Márcio? Para cuidar da vida de outras pessoas e a dele mesmo ele não consegue cuidar ali. O Lennon Bossa faz um comentário que é interessante. Ele falou: tem gente que não assiste o programa todo dia e não conhece o trabalho. É isso. Tem um pessoal novo hoje, porque como esse caso estourou hoje, tem muita gente nova assistindo a gente aqui. São pessoas que não comentam e falam qualquer groselha, porque a internet é isso. Você pode falar qualquer merda, como o pessoal tem algumas pessoas falando ali. Mas não tem problema, tá tudo certo também. Mas quem acompanha a gente, que é a nossa audiência mesmo, sabe o que a gente está defendendo, o que a gente defende e o quanto nós já lutamos e torcemos aí pelo hospital e pelos funcionários. Ponto. Isso é um fato. Mas o Lucas, ele fala assim, ó, explica melhor sobre o que o Márcio falou sobre o laboratório, de que ia ser trocado por isso as transferências. Vamos lá, deixa eu explicar de novo. Nós soubemos ontem que ia ter uma grande transferência de pacientes. Aí nós falamos, pronto, vai dar o caos de novo. O hospital entrou em colapso. Aí o que a gente faz? A gente aciona o hospital, a comunicação do hospital, a gente quer saber sobre isso. E imediatamente já acionou Curitiba. Curitiba, procede isso, porque é preocupante. O hospital nos disse que eles estão fazendo a troca de equipamentos do laboratório. E isso é o hospital dizendo, tá? Como o paciente da UTI tem que fazer exame constantemente, eles pediram para o governo do estado para esvaziar as UTIs para que
houvesse a troca de equipamentos, que parece que eles mandavam para fora para fazer o exame de sangue, uma coisa assim, e eles vão passar a fazer todos os exames dentro do hospital, que parece que eles conseguiram um recurso lá para poder comprar novos equipamentos, alguma coisa nesse sentido. Nós perguntamos para o governo do Estado. O Estado nos disse numa nota dizendo, olha, nós estamos acompanhando esse caso e realmente está tendo a transferência de pacientes, mas isso está acontecendo para garantir a segurança dos pacientes. É isso que nós dissemos sobre essa questão da transferência dos pacientes. Ah, mas isso não é verdade. Nós só somos transmissores da notícia. Agora, se a notícia que nos deram, que a posição do hospital é verdade ou não é verdade, aí não cabe a gente, eu não consigo dizer para vocês se é ou não é o fato. O fato que chegou para a gente é esse, dos canais oficiais é esse, tá? A decisão judicial está posta, a posição do Ministério Público nós já colocamos, os antigos proprietários querem pegar o hospital de volta, os novos proprietários afirmam que vão recorrer da decisão porque eles não concordam com isso. Esses são os fatos. Agora, mas vocês estão nós defendemos o hospital aberto, funcionando bem e pagando funcionário em dia. Ponto. Isso é o que nós defendemos. Porque aqui nós não somos porta-voz da família Ferri e nem dos novos proprietários. Nós somos cidadãos que pagam os seus impostos para que o SUS atenda bem nesse hospital. É só isso, Juliano. Porque do jeito que tem alguns comentários, o pessoal está culpando a gente. Nós não temos nada a ver com isso. Eu nem sou sócio do Metropolitano, tá, gente? Daqui a pouco, pronto, vão querer jogar em cima de nós a culpa dessa história toda. Tem um povo que é meio doido. Estou recebendo mensagem de funcionários, dando risada. Eu não acredito que o pessoal está falando isso aí de vocês. Assim, mas tá bom, tá tudo certo. Porque, por exemplo, então, até lá, esses que comentaram hoje aqui sobre essa situação, por exemplo, eu acho que eles não colaboraram com aquela campanha que nós fizemos, para comprar cestas básicas para alguns funcionários do Hospital Metropolitano, pessoal que ganha até um pouco menos, que estava passando mais apurado, para levar alimento para a família. Que nós fizemos uma campanha, eu acho que eles nem colaboraram, nem para ajudar a levar uma cesta, ou carregar uma caixa. E eu fui levar uma tantada de cesta com o meu carro lá para o sindicato, Márcio. Sim. Eu fui com o meu carro e minha menina lá, o carro entupido de cesta. Então, provavelmente, eles não ajudaram em nada. Então, e pegaram aí o bonde andando, né? Não entenderam um pouquinho. Se vocês pegaram o histórico do nosso programa, só que tem que ter tempo. Por quê? Porque o nosso programa é de segunda a sexta-feira. 5 dias na semana, a gente está falando desse problema, falando dessa situação e defendendo o funcionário, principalmente, desde novembro do ano passado. Então, vocês vão ter que pegar dia de 1h20 por dia, dentro de praticamente um ano, e rever os programas. Aí vocês vão entrar no ar e falar, puxa, verdade, hein? Esses caras, nós estamos falando besteira. Esse é o detalhe. A gente torce para que o Hospital Metropolitano volte a ser aquela referência que sempre foi. Em atendimento, em qualidade, em capacidade de atendimento, porque é um hospital estruturalmente grande, né? E com os seus colaboradores trabalhando de forma tranquila, cabeça tranquila, leve, porque tem os compromissos sendo honrados em dia, porque estão recebendo em dia, Márcio. É simples assim. É só isso que a gente quer, né, Juliano? É só isso que a gente quer, que o hospital volte a funcionar como era antes. Pagando todo mundo em dia e funcionando, atendendo a população como tem que ser. É esse o nosso interesse aqui, não é nem como repórter, como apresentador, é como cidadão. É só isso. É só isso, tá? O pessoal tá comentando algumas coisas lá, e a Rita Salamone diz assim, ó, o que tá doendo aí, né, é ver esses pacientes que estão indo tão longe da cidade, imagina a família. É isso que revolta a gente. Essa história toda está acontecendo. Porque quem paga o pato é quem está lá. Quem está no hospital para fazer cirurgia e não vai conseguir fazer cirurgia. Quem está no hospital na UTI aqui em Sarandi, às vezes o paciente mora aqui, aí mandam para Ivaiporã, 200 quilômetros, não é daqui? 155 quilômetros daqui, quase 200 quilômetros aqui da cidade de Maringá. Vai para Paranavaí. No começo do ano, teve um paciente que foi para Goiôerê.
Eu nem sei onde fica Goiorê. Então, assim, é isso que nos dói, ver os pacientes sofrerem, tá? E, assim, tinha que ter união. Alguém perguntou aqui, mas cadê o pessoal, as autoridades da cidade? Pois é, cadê as autoridades? Cadê o prefeito de Sarandi? Prefeito de Sarandi? O senhor não vai fazer nada? O senhor vai ficar continuando se escondendo? Porque ele ficou 8 anos se escondendo, né? O senhor vai se esconder? Eu não tenho nada a ver com isso. O hospital é particular. O hospital está na cidade do senhor, prefeito. Quando um paciente da UPA aí da cidade do senhor precisa ser internado, vai para onde? Para Conchinchina, Volpato? Não, vai para o Metropolitano. O senhor é autoridade ou o senhor não é autoridade na cidade para falar alguma coisa? Os deputados. Deputado Jacovós, que está falando todo dia, não sei o quê. Deputado, é um monte de... O senhor tem picuinha com o antigo dono, o Conrado Ferri, né? Já chamou ele de estelionatário, tal. O senhor fica com picuinha com os antigos proprietários e o hospital indo à decadência e o senhor falando que está batendo na mesa, não está. Conversa fiada, deputado. A conversa do senhor, deputado Jacovós, é fiada, conversa fiada. Adriano José, soldado, deputado estadual, você conhece o hospital? Você esteve reunido recentemente com o pessoal lá do hospital? Vamos trabalhar para o Hospital do Carmo. Vai ficar com esse mimimi com o Sérgio Moro até quando? E o hospital fechando e o senhor fingindo que não existe do Carmo? O menino de Marialva, o Evandro Araújo. Evandro, o senhor tem moral com o governador? O senhor é um homem de respeito? Chama o pessoal, vamos conversar. O que está pegando? Vamos atrás. Agora não, todo mundo se cala. E o hospital fechando as portas. E aí, diante dessa intervenção agora, eu creio que todos os políticos que são nossos representantes, né, eles não são autoridades, são representantes e funcionários do povo, Márcio, certo? Sim. Que com essa intervenção, então, aí determinada pela Justiça, eles acompanhem bem mais de perto e que aí possamos saber se realmente o Hospital Metropolitano vai ter condição de cuidar da nossa comunidade. Mas, se não tiver condições de ser tocado mais depois dessa intervenção temporária do governo do estado, e aí? Essa capacidade de atendimento, 30% do SUS na 15ª Regional de Saúde, vai para onde? Outros hospitais têm capacidade de absorver? Os mais de 400 funcionários do Hospital Metropolitano. Creio eu que em torno de mais de 400 funcionários. Tem o pessoal aqui que creio eu que deve ser até funcionário do Hospital Metropolitano. Ou parente. É mais de 400, não é? É bastante gente que trabalha lá no hospital. Bastante gente. Serão absorvidos onde? Por quais hospitais? Será que todos? Então aí tem uma mistura de atendimento que pode ser prejudicado, com funcionário desempregado, brigando por acerto que vai para a justiça e não tem briga, isso vai demorar, enrola. Tomara que com essa intervenção, então, do governo agora determinado pela justiça, os nossos representantes, eles se debrucem um pouquinho mais em cima desse problema para buscar soluções, para que o hospital volte a atender a nossa comunidade como sempre atendeu lá no passado. A gente espera isso, Marcos. Pois é, Juliano, e você vê que o programa é um programa com a pauta aberta, os fatos vão chegando. Quero agradecer a audiência aqui do Eunildo Zanquim, o Nildão, que é presidente da Câmara lá de Sarandi. A gente cobrou aqui os deputados, ele falou, ó, Márcio, parece que já se movimentaram. Tá? Falou, já pediram aqui para a Câmara e a Câmara já solicitou. Tem aí um convite, ó, vai estar acontecendo uma audiência pública. Audiência pública. Audiência pública lá. O presidente da Comissão de Saúde, que é o Tercílio, né, o deputado Tercílio Turini, ele, a pedido do Evandro Araújo e o delegado Jacovós, vão realizar, portanto, a Assembleia Legislativa, uma audiência pública sobre o Hospital Metropolitano. Dia 31, às 9 da manhã. Depois de amanhã. Na Câmara Municipal de Sarandi. O presidente da Câmara acaba de me confirmar que já cedeu à Câmara e, portanto, procede aí a informação, né? Essa informação ela é oficial, inclusive do próprio presidente da Câmara lá que compartilha isso aqui pra gente, tá? Deixa eu só ver aqui, porque é o seguinte. Acaba de chegar também
uma nota oficial, e essa nota, ela acaba de chegar mesmo, tá? Vou mandar aqui para o Nininho, para nossa produção, para ver se a gente consegue reproduzir. É uma nota do... Nota do governo do estado do Paraná. Eu posso pedir só 30 segundinhos para você, enquanto você carrega? Pode ser 1 minuto, Juliano, porque eu preciso de um pouquinho mais, porque preciso ler a nota antes. O governo do estado do Paraná chegou agora. E agora, acaba de chegar aqui no meu celular, de Curitiba, eu havia solicitado, acaba de chegar um posicionamento oficial do governo do Paraná sobre esse assunto. Preciso de 1 minuto seu. 1 minutinho e a gente segue falando a respeito desse assunto. Ao 12h28, faz 1 hora.